Ô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como checar todos os bosses da PoE. Temos no total 7 bosses aqui, um em cada selo. Eu vou começar mostrando da esquerda para baixo, até finalizar no teleporte central do selo do Juggernaut. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like, porque esse vídeo vai ajudar todo mundo que tem dúvidas sobre isso. E deu um trabalhão para fazer. E se você não for inscrito ainda, dá essa moral pro canal, assim trago conteúdos mais relevantes como esse sempre. Galera, antes de tudo, para vir checar os bosses, você precisa saber se eles estão com chance de nascer. Para isso, use o site do Tibia Bosses ou do Cimacheck. Lá tem todo um tutorial de como usar o site. Geralmente, esses bosses aparecem entre 15 a 21 dias da sua última aparição. E quando eles aparecem, fica umas 3 horas no respawn. E depois disso, desaparece. Nos dias que estiverem com chance de aparecerem, aí você tem que vir checar. Para vir aqui na PoE pelo atalho, você precisa ter concluído a quest da PoE. O atalho te leva direto para a sala central dos teleportes. Eu vou começar mostrando o selo dos Dark Torturers, que é o primeiro de cima da esquerda. Para checar esse boss, galera, você pode descer esse primeiro corredor do sul e parar na parede. Ali você consegue ver a sala do trono onde fica o Mr. Punish. Mas nunca se contente com isso. Se você não vê ele ali, eu sempre recomendo enfrentar toda a sala e ir até o trono, porque pode ser que ele tenha andado e ficado ao sul, aonde não dá para ver ele. É bom prestar atenção nos sons que esses bosses fazem. O Mr. Punish, por exemplo, grita essas palavras que eu deixei na tela. Se você perceber que teve esses sons, é porque tem ele. Esse boss toda vez dropa as algemas dele, o Mr. Punish Handcuffs. E pode dropar como raro o Ravager's Axe e a Impaler. Eu já consegui pegar uma Impaler dele. Um detalhe importante desse boss é que ele não leva dano de gelo como o Dark Torturer. Então, se você vê ele, troque para uma arma física ou de Poison para enfrentá-lo. Ele não representa muito perigo. Se você já caça aqui, vai enfrentar ele de boa. O segundo boss que eu vou mostrar é o do selo dos Herald, que é o The Inferor. Para checar ele, galera, infelizmente tem que enfrentar toda a sala e ir até o final dela. Esse boss é bem perigoso porque ele diminui seus skills e ataca de longe. Então vá devagar nesse selo para não tomar box e ficar assado lá no final. Vá com uma arma de gelo para enfrentar o The Inferor e toma cuidado com os Heralds, porque toda vez que um desses bosses aparecem, sempre vai ter uns monstros a mais na sala. Deixei os sons na tela desse boss também e vou deixar o dos outros. Esse boss sempre dropa o The Inferor Trident. E o item mais raro dele é o Tempest Shield, que pode valer mais de 40kk. Por causa desse item, ele acaba sendo um boss bem cobiçado. O terceiro portal é o dos Plaguesmite, e o boss é o The Plasmoter. Para checar esse boss, galera, você pode vir aqui nesse SQM do lado esquerdo do teleporte e ficar ali observando por um tempo. Se você vê os sons que eu deixei na tela, é porque tem o boss. Mas assim como falei nos Dark Torturers, não confie apenas nisso. Vá até o trono para checar, porque o boss nasce na sala do lado direito do trono. Essa sala é bem complicada de andar. Para mim é a pior de todas. Os monstros deixam bêbado, paralisado, então toma cuidado. Diferente das outras que dá para correr ou ir tacando bomba no chão, essa aqui é mais complicada. O The Plasmoter, galera, sempre dropa o The Plasmoter Remains como loot. E até hoje não sei se dropa algum item raro. Em nenhum lugar tem essa informação, então eu acredito que seja somente ele mesmo. E usa a arma de físico nesse boss. Lembrando, galera, que para vir checar esses boss, você precisa estar Premium Account. Então, caso precise de coins, pega lá no melhor site de Tibia do momento, o Moedas. Se você quiser ajudar o canal, é só fazer o cadastro comigo aí na descrição desse vídeo e toda vez que você fizer alguma compra de qualquer coisa no site, vai estar ajudando o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos mastigados para vocês. Então dá essa força para mim me manter motivado a melhorar o conteúdo para vocês sempre, tá?
O quarto boss que eu vou mostrar, galera, é o dos Undead Dragons, que é o boss Drácula. Nesse selo, temos que ir até o final dele também, para saber se tem o boss. Toma cuidado, porque como vai ter ele e mais 3 Undead Dragons e 2 Demons, pode ser bem complicado de enfrentar. Use arma de físico ou energy nele, de preferência físico por causa dos demos. Qualquer coisa, se ficar difícil a luta, no sul do trono tem umas caveiras que dá pra ficar com 2 monstros em diagonal. Entra ali e vai enfrentando devagar. Sempre vai dropar o Drácula Z do boss, além de ter um Rare bem bonito que pode cair, o Reaper's Axe. Eu já peguei esse item também, mas nunca vi ninguém vendendo. Deve ser no máximo uns 10kk. O quinto boss que eu vou enfrentar é o dos fantasmas, o Conte Sorrow. Esse boss, galera, é bem tranquilo de checar. Basta ir até o local que ele nasce, conforme mostro no vídeo, e depois que chegar lá, caso ele não esteja, para sair dali é só fazer o caminho inverso do que você fez. Esse boss pra mim é o mais de boa de checar em termos de força. Enfrenta ele com uma arma de fogo. Ele é bem fraco, só drena bastante mana, mas não vai representar perigo pra você. O legal dele é que ele tem um loot muito lindo e que eu já peguei graças a Deus. Ele dropa a Silver Mace, mas é bem raro, galera. A Silver Mace é um dos itens mais da hora do Tibia pra mim. Além da Silver Mace, sempre dropa o Conte Sorrow Frozen Tear. Então se você é colecionador de Rare, aqui é uma opção para você. O sexto boss é o das mãozinhas, o The Handmaiden. Esse é o mais fácil de saber se o boss está ali. Para checar esse boss, basta dar um Eshani Hut Up bem no começo da sala. Ali é uma área que não tem monstros. Estando ali em cima, basta contar quantas Hand of Cursed Fate tem na sala. Geralmente tem 6. Se tiver 7, é porque tem o boss. E se tiver o boss, basta descer com Eshani Hurdown lá perto do trono e enfrentar o boss diretamente, evitando quase todo o resto da sala. Esse boss tem que tomar cuidado porque ele seca muito sua mana. Então fique esperto para qualquer coisa você subir novamente com Eshani Hut para se salvar. Sempre dropa o item The Handmaiden Protector desse boss. E não cai nenhum rare dela até onde eu sei. E por fim, o último boss da sala do Juggernaut, o Massacre. Esse boss, galera, é o mais forte dentre todos. Ele é um Juggernaut mais forte que o normal e tem muita vida. Para checar ele, basta dar uma olhada entre os SQMs da parede ao norte depois desse barco inicial. Porque essa primeira sala parece um barco, né? Aí tem uma pontezinha, passando ela você vai para cima. Dá uma olhada por tudo ali, porque dá para visualizar o outro lado, que é onde fica o trono. Geralmente dá para ver o boss ali já, mas assim como o Mr. Punish e o The Plasmotor, vá até o final para checar se ele não tá ali mesmo, porque já aconteceu do boss tá num ponto que não dá para ver também. Sempre cai como loot o Piece of Massacre Shell, e como Rare pode cair o Great Shield, que custa cerca de 10kk. Tanto no Massacre quanto nas mãozinhas, veja qual arma é melhor para você, porque é quase tudo 100% neles. Tem algumas exceções, mas como tem outros monstros que são fortes a determinado elemento, aí não faz tanta diferença. Eu costumo usar sempre físico ou gelo neles. E para sair da PoE depois de ter checado todos esses bosses, você precisa primeiro mandar o like e deixar um comentário para ajudar. O teleporte de saída fica ao sul, na esquerda da sala central dos teleportes. Saindo por ali, é só descer o buraco ao norte que você vai sair lá na caverna de Hot Worm e Slime de pó. De lá é só ir pro DP. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe o máximo que der para ajudar o canal. Tamo junto e é nóis! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do Tibia no dia a dia. Para quem precisar de Tibia Coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!